Bom, deixa eu começar falando o quanto eu te admiro, né? O quanto Ai, eu meu admiro o teu Deus do trabalho. céu, meu Deus do céu. Admiro muito, te acho uma mulher muito foda, muito coerente, com conteúdo muito bacana. Fiz teu curso Criador de Conteúdo, tá? Foi muito legal. Me deu uma outra visão sobre o que eu poderia fazer por aqui. E me incentivou a criar um conteúdo segmentado para mulheres de 45 mais, né? Que é o que eu tento fazer. Não, é o que tu faz, nossa, É o que eu faço. tá É, incrível, tô achando incrível o teu trabalho aqui, nossa, e assim, eu vi que tu aprendeu comigo isso, porque pra mim tu é já uma, né, uma comunicadora que eu admiro há muitos anos, que eu tive como, assim, não sei se vocês sabem que eu e a Paty, a gente é conterrânea, né, a gente é da mesma cidade, então pra mim ela é um ícone, assim, de beleza, de feminilidade, de estilo, de postura, tudo, eu acho que pra muita gente lá em Caxias, né, Paty? Tu foi, assim, uma referência feminina, sabe? Tu é ainda, né? Tô falando foi porque começou lá atrás. Então, nossa, eu, assim, de alguma forma poder contribuir com o teu trabalho hoje, tu não tem ideia o que isso significa para mim, assim, realmente assim, não tem nem palavras, eu acho, para mas expressar. imagina, guria, porque assim, só para vocês entenderem, eu apresentava um jornal local da Globo em Caxias do Sul, que era no interior, né, do Rio Grande do Sul. A Rejane morava lá e ela me via. Porque eu sou um pouquinho mais velha, eu acho que eu sou um pouquinho, não, sou um pouco mais velha do que tu, né? Eu acho que uns 4, 5 anos, tu tem 40 e... Tenho 47, Ah, então eu tenho 3 anos a mais que tu. 3 anos. E- então. E eu apresentava esse jornal com 18 anos. Eu fui muito precoce. Com 18 anos eu apresentava o Jornal do Almoço. E ali eu desenvolvi essa coisa da comunicação e tal. Depois que fui fazer faculdade de jornalismo. E aí a vida foi se transformando numa loucura que hoje é isso aqui, né? A televisão está aqui. Inclusive, nós nos conhecemos numa situação, não sei se tu tá lembrada, mas tu fazia seleção para uma agência, eu acho, para meninas que iam trabalhar na festa da uva. Lá em Caxias tem a festa da uva, né? Então, Uhum. aí as empresas selecionam as meninas para trabalhar, para fazer algumas coisas e tal. E aí foi lá, todas as candidatas, e tu me selecionou. Jura, guria? Eu não Sim, lembrava disso. acho que tu selecionou. Era eu, olha quem, ó, a Patrícia Pozenato, lembra? Tu conhece? Tu Sim. lembra? Não, a Patrícia Pozenato, Karine Pozenato. Karine Karine Pozenato. Pozenato, a Paty Fischer, lembra? Nossa, claro! Que maravilha! Aham, muito legal. Que era E, outros tempos, né? Mas foi um momento que a comunidade participava mais da festa da uva, né? Tinha uma. sim, sim. Não, nós estamos quase fazendo uma polenta, né? Mas vamos lá. Vamos partir para a nossa pauta. Vamos. Rejane, antes de falar um pouco sobre a tua vida pessoal e um pouquinho que eu também quero saber disso, tá? Vamos falar um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo nas redes, né? E os influenciadores. É óbvio que a pandemia veio para nos mostrar e para nos deixar claro quem é que vale a pena. Esse bolo todo que tem aqui, né? A gente tem muita gente fazendo conteúdo, muita gente falando sobre muito assunto que saem do além. Assim, algumas pessoas com coerência, algumas sem coerência nenhuma, algumas perdidas, enfim. E aí a gente vê umas Gabriela Prioli aparecerem. Ai, que maravilhosa, Aquele né? espetáculo, aquela Gente, mulher cada vez que eu ouço um vídeo dela, me derreto toda. Eu falo, tô apaixonada. Ela é incrível, ela é o que é demais. aquela mulher. E ela apareceu Aham. agora, ela é Uhum. fruto deste ano. Então, eu acho que Sim, ela é fruto deste momento que a gente está vivendo. E aí tu olha para a Gabriela, se botar ela como régua, não tem nada, entendeu? Ela é o topo para mim, assim, não tem é. nada. Claro Pra que ela é mim mais também. especializada em política, mas ela fala sobre qualquer coisa Uhum. com uma cultura e uma coerência que, assim, espantosa.
né? Também adoro, principalmente assim, até porque ela chama no bom senso, né? Ela é a fada sensata personificada, porque ela chama no bom senso, ela dá razão quando não tem que dar. Inclusive, eu tô para publicar um vídeo do TED, eu já baixei. É um vídeo que ela fez pro TED São Paulo, que ela fala que assim, ó, você só pode ter lucidez quando você dá razão para quem você não gosta, entendeu? Ou seja, você consegue ouvir sem paixão, né? Você consegue ouvir. Nossa, e aí isso tem tudo a ver com o nosso assunto hoje. Sim, Essa pegada dela, né? sim. E eu queria saber de ti, qual é a tua avaliação, tá, do pós-pandemia, tá? Depois do Covid, o DC, tá? Depois do Covid, o que que fica? Quem são os novos influenciadores? A gente precisa, porque o que a gente percebe? Tem muita gente que tem causas, né? Tem as feministas, tem as meninas que são do body positive, que falam sobre estar bem com o próprio corpo. Tem de tudo, tem os machistas, tem tudo. O que que fica? É preciso ter uma causa. Qual é a tua avaliação sobre os influenciadores hoje? Eu acho que o influenciador, ele é o cara que tem uma causa, né, Paty? Se a gente não tiver um motivo, é muito difícil tu ter assunto para falar. Por mais conhecimento que tu tenha, veja bem, muita gente tem conhecimento em muita coisa, mas se a pessoa não se posiciona, é difícil ela se influenciar. Porque você influencia para um lado, influencia para o outro, você diz as coisas que você pensa. Então, o posicionamento eu acho que é uma coisa importante para se tornar um influenciador independente. Se é um influenciador de moda, enfim, influenciador em qualquer área, né? A gente está falando genericamente. Eu acho que as coisas pós-pandemia ficaram mais democráticas, mas elas ficaram mais acirradas também, né? Então, o posicionamento ficou mais evidente, assim. E Mas eu gosto. necessário, né? Mais necessário, exatamente, porque formou-se tribos, né? Até, assim, eu não consigo avaliar hoje qual é que é a saúde disso, se é saudável ou não para a sociedade. Mas, de fato, é assim, a gente formou tribos e tribos digitais, né? Que antes não era uma coisa tão evidente. Eu acho que pós-pandemia ficou mais. As pessoas se voltaram para o digital porque nós somos seres sociais, né? O meu filho até estava dizendo assim, mãe, tu sabia que se as baratas se unissem, não, as aranhas do mundo se unissem, elas matariam os homens todos, né? Mataria toda a humanidade. Só que elas não têm capacidade de coesão, elas não têm capacidade de se unir. Então, a nossa grande virtude ou a nossa grande diferença dos animais é a nossa capacidade de socialização e associação. Isso é fato. Então, o que nos trouxe até aqui, ou o que nos faz estar, teoricamente, né, há quem discorde, mas no topo da cadeia evolutiva, é porque nós temos capacidade de nos associar e fazer coisas juntos e construir sociedades e fazer tudo que a gente faz. Então, de uma certa forma, esse aspecto social com a pandemia, mundialmente, numa escala global, assim, né? Ele foi cerzido, ele foi tirado da gente a nossa oportunidade social. Então, o que aconteceu? As pessoas estão utilizando muito mais o convívio virtual, ele virou uma realidade. Para quem não era, virou. E para quem já era, virou uma coisa muito maior. Ou seja, a nossa convivência ela ficou digital. Então, a gente transferiu um monte de coisas, né, para esse momento. E veja, outro dia eu até estava falando com um fotógrafo, parece que a gente lembra mais da imagem das pessoas que a gente vê na rede social do que da cara dela ao vivo. Sim, a gente não vê a pessoa, a gente só convive ali no virtual, né? Então, isso Sim, eu acho que isso é ficou uma mais loucura. intenso ainda. Isso é uma loucura. O tema da live é sobre os novos influenciadores, tá? Que estão perguntando aqui. A gente vai tentar falar um pouco sobre isso. Bom, a própria live virou um novo evento, né, Rejane? A gente se vê aqui, a gente se arruma para estar aqui. Eu estou em home office desde março. Eu também. E mesmo assim peguei Covid. Mesmo com todos os cuidados do mundo, eu fiquei doente, fiquei 15 dias, enfim. Mas tá tudo certo, agora tô ótima. Conseguiu saber de quem tu pegou? Não, foi uma coisa aleatória. Não.
Que Não louco, faço né? ideia, porque só eu peguei, o meu namorado não pegou, o meu filho não pegou, o pai do meu filho não pegou, eu não passei para ninguém. Isso me alegrou muito, Sim. porque, sabe, é uma coisa que eu tive muito cuidado e claro, tive grana para pagar o exame particular e ter o resultado imediato, entendeu? Porque isso é uma coisa que faz toda a diferença. Quem precisa fazer o exame na rede pública demora tanto para sair o resultado que a pessoa já contaminou 200 mil pessoas. Então, isso é um problema, né, da nossa saúde. Mas, enfim, vamos continuar falando dos influenciadores. Tu acha que quando a gente faz algo segmentado, ele tem mais chance para dar certo? Sim, porque aí tu encontra a tua tribo, né? Então, assim, por menor que a tua tribo seja, ou mais segmentado que for o teu assunto, se tu falar exatamente para aquela pessoa, a pessoa vai se identificar. Então, assim, ser genérico, às vezes a gente tem uma ideia de que cresce mais, isso aí todo mundo precisa, mas nem sempre é fácil vender para todo mundo. Vender para um grupo de pessoas, vender, que eu digo, gente, vender uma ideia, né? Vender uma influência, vender alguma coisa que seja não necessariamente um produto. Mas é mais simples, sim, tu falar com um grupo certo de pessoas, né? Na internet as pessoas estão buscando, um recomenda o outro, né? Então, veja, vou fazer uma coisa que vou falar sobre um assunto que é para criança autista. Deu uma. O círculo dela. Ai, deu uma travada. Olha a atenção. Aquela Voltou. mãe, aquela mãe tem o círculo dela e ela acaba recomendando esse conteúdo, recomendando essa pessoa para aquele microcírculo, né? Então, isso funciona assim. Tenho total certeza de que influenciar micro-influenciadores é quem consegue tirar mais, assim, frutos dessa influência. Uhum, uhum. Tu sabe que quando eu comecei a falar para a mulher de 45 mais 50, que é a minha faixa, e falar sobre tudo, principalmente sobre menopausa, sobre não ter idade, sobre ser quem tu quer ser aos 50 anos, eu vou comprar um patins, vou me dar um patins de aniversário de 50 anos, porque eu quero patinar. Eu não patinei quando fui adolescente e quero patinar agora. Me aguentem. Que ótimo! Isso aí para os neurônios, entendeu? Para a gente manter a saúde do cérebro jovem, a questão não é ficar estudando, é fazer coisa que nunca fez. É isso, é o rearranjo dos neurônios que vai fazer eles se obrigarem a buscar, né? Se a gente toca violino desde a infância, aquilo é mecânico, então tu não tem aí uma grande busca, né? Mas coisas novas, é isso que a gente tem que fazer coisas novas. E aí o que eu percebo, assim, eu sempre trabalhei com moda, sou jornalista de moda, sou consultora de moda, trabalho para empresas e tal, mas também sempre dei dicas de moda. Só que eu comecei a perder o tesão pela moda. O meu tesão ficou muito maior por esses assuntos que eu acho que eu entendo que as mulheres têm mais carência. E eu recebo muito mais feedback quando eu falo sobre isso do que quando eu falo sobre moda. Até porque, assim, o look do dia, né, Regiane? Até quando? Ai, mas eu amo teus looks, tá? Tá, mas não Super é me todo dia, inspira. né? Não é Sim, todo não é o dia. do dia, né? Paty, assim, o teu assunto para falar para mulheres mais maduras, eu acho incrível, acho uma profundidade e assim, ó, não deixa de ser um assunto que a moda, na verdade, ela é comportamento, né? A moda ela é um reflexo do comportamento. A moda, eu acho que existe um aprofundamento da moda que sai muito assim daquilo que tá na vitrine ou daquilo que a marca quer que a gente compre. Na verdade, o estilo ele é uma ferramenta de autoexpressão. Então, e a gente perde mesmo, né? Depois dos 40, tu te pergunta, meu Deus, quem eu sou? Como é que eu sou? E eu acho que a gente tem ainda, eu pelo menos tenho essa visão, a gente tem uma noção antiga do que é uma mulher de 40, o que é uma mulher de 45, sabe? Porque às vezes eu me olho no espelho e falo, gente, eu tenho 47, eu não acredito nisso porque eu me sinto com 30 anos.
Só que aquela ideia que eu tinha de uma mulher de 47, eu mesma tô revendo, entendeu? Eu tô vendo que não é assim. E hoje eu já tô olhando para uma mulher de 57 e também vendo que mudou, né? Que não é mais o que era uma vez. Gente, tô olhando já até para uma pessoa de 70. Olha, pessoa, tô vendo pessoa de 70 começar projetos, iniciar. Então, mudou, a nossa expectativa de vida mudou, a possibilidade da tecnologia, dessa pessoa se manter ativa mudou, a estrutura familiar mudou, um monte de coisa mudou. Então, mudou. E aí, veja que dentro da gente, a gente continua tendo aquela ideia. Nossa, cinquentona, meu Deus, cinquentona é uma avó, né? Velhaca, velhaca. Né? Imagina, eu 50 anos, eu juro que eu tenho 30. E é Eu o que eu também, sinto. 30, eu também. 35. E é isso. Agora, tu viu a quantidade de influencer de 70 anos que apareceram? Maravilhosas. Elas são maravilhosas, né? A semana Olha. que vem eu vou fazer uma live com a voz as avós da razão. Que são Ah, quatro senhoras, uma de 90, outra de 80 e duas de 70. As avós da razão. Que se uniram para falar da vida. E elas são um sucesso, elas já saíram no Quebrando Tabu, no Mídia Ninja, em tudo quanto foi coisa, porque assim, elas estão, sabe, rompendo padrões, trazendo coisas novas. E isso é uma coisa que, se a gente falasse, Regiane, há um ano atrás, que iriam existir influencers de 70 anos, tu acreditaria? é uma coisa nova, né? É uma coisa. E eu acho que isso é um fruto da internet, tu não acha? Eu acho que esse é o, vamos dizer assim, a liberdade mental que a internet nos deu. Porque hoje a gente pode falar, e essas pessoas podem falar, ficou democrático, né? Uma vez quem tinha o papel de influencer era quem ganhava esse título de uma mídia que investia muito na juventude, porque a juventude vende mais, né? Vendia, pelo menos, não sei se hoje é assim. Mas, então, assim, a internet deu voz para quem quisesse. Então, a pessoa de 70 anos tem voz e ela está, vamos dizer assim, lapidando essa voz, ou a gente está lapidando, se lapidando para chegar lá com voz, com opinião, com experiência e ajudando, né, Paty? Porque assim, a troca de gerações eu acho a coisa mais incrível. Eu só trabalho com criança, né? Aqui na Like tem tudo criança. Acho que mais velho tem 30 anos, né? Nem sei se tem 30. Então, assim, é muito incrível essa troca, porque eles É. me alimentam e ao mesmo tempo eu consigo mostrar um monte de coisa. A educação financeira não faz isso, que é uma besteira. E aí, se existe essa jovialidade, se a gente pode trocar as coisas através da tecnologia, a troca de experiência fica muito rica. É muito Muito. maravilhoso. As pessoas estão perguntando, as avós da razão, é o Instagram delas, tá? Ai, Dessas vou quatro seguir, mulheres. também não conhecia. A voz da razão. Elas são demais. Tem um dado que eu participei de um painel esses dias no Universal Wall sobre etarismo. E aí eu, cara, pesquisei um monte de coisa e tem um dado, Regiane, que é muito louco. Tu tá falando que só trabalha com jovens, né? O que eu descobri? Que tem um estudo na Universidade de Berkeley que fala que a gente atinge o ápice da nossa inteligência emocional aos 60 anos. Olha, acho É aos plausível. 60 anos. Só que a nossa cognição fica mais lenta a partir dos 50. Uhum. Então tem um descompasso aí, tu entende? Porque tu tá preparadíssimo para assumir qualquer papel em qualquer papel profissional, porque tu tá extremamente estabilizado emocionalmente, mas com um cognitivo mais lento. E que as empresas, claro, agora estão começando a prestar atenção nisso e a ter essa inclusão de etarismo. Porque não tem Uhum. nada melhor e mais qualificado num grupo do que ter uma pessoa de 20 com uma pessoa de 60. É incrível, é Trabalhando explosivo. juntos. Aham. É explosivo, porque é uma troca exatamente assim, ó, de cognição, de rapidez e de experiência e de experiência emocional, porque as emoções são o que rege as nossas escolhas, né, Paty? Então, assim, eu acho que eu já tive várias empresas, né? Hoje eu consigo ter esse time
por causa da minha inteligência emocional, por causa do meu desenvolvimento emocional. Então, às vezes, uma pessoa muito jovem, para ela ter um time, fazer o time funcionar, organizar as emoções de todo mundo ali, fazer fluir, não deixar nem aquilo, nem isso tomar conta, é uma questão de experiência. É muito, muito necessário, né? E Total. claro que tem pessoas que aos 30 já têm um desenvolvimento emocional. Hoje eu acho que a gente está tendo condições também de dar para os nossos filhos, né, uma orientação melhor do que os nossos pais conseguiram. Existem já ferramentas de desenvolvimento emocional que eu acho que na época da nossa infância ou da nossa adolescência não eram tão disponíveis, né? Então, eu acho que tem gente jovem que já tem, mas é uma questão bioquímica também. Não é só uma questão, é uma questão hormonal, não é só uma questão de experiência de vida, mas a modulação emocional, ela tem a ver também com o nosso amadurecimento orgânico. Sim, sim, tudo junto. Uhum. Tem uma pessoa que comentou aqui sobre o filme Um Senhor Estagiário, com Robert Ai, De eu amo Niro. esse filme. É fantástico. Quem não Uhum. viu, assista. Um Senhor Estagiário. É Eu muito amo legal. esse filme. Fala exatamente disso que a gente está falando, né? Exatamente disso. Regiane, tu fala muito em neuromarketing, né? Que é uma coisa que tu te especializou, inclusive. Explica Uhum. um pouquinho como é que funciona isso. Como é que tu descobre o que as pessoas querem? Como é que é isso? Isso é uma mágica, uma bola de cristal? O que é o neuromarketing? Na verdade, Paty, assim, ó, nos últimos 20 anos, a neurociência evoluiu muito. Então, assim, aquilo que Freud pesquisava lá atrás, ele pesquisava só olhando o comportamento, mas ele não conseguia ver o cérebro por dentro, como é que ele se comporta. E hoje a gente já pode, né? Então, hoje a gente consegue saber quais são as regiões do cérebro que são ativadas em determinados momentos da nossa vida. Então, quando a gente sente dor, qual é a região que é ativada, quando a gente sente prazer, da onde vem essas reações químicas que nos fazem decidir, como é que é a funcionalidade do cérebro em relação a aqui acontece mais o pensamento lógico, aqui tem a memória, aqui tem a emoção. Então hoje a gente consegue, claro que o cérebro ele funciona numa rede, né? Mas existem as reações relacionadas ao comportamento muitas vezes acontecem em lugares específicos do cérebro. Então, esse entendimento de como o cérebro funciona, que é o que a neurociência estuda, ele serve para o marketing para ensinar para a gente, para mostrar para o marketing, né, como que as pessoas decidem por um produto ou por outro. Esse é o grande interesse do marketing. Então, assim, como eu trabalho com marketing, eu fui estudar neuromarketing a princípio. Só que eu caí na neurociência, porque para mim entender o funcionamento do cérebro, e sabe que eu sou dentista, né? Eu fiz odonto. Então, eu tenho uma ligação, fiz odonto, fiz farmácia. Então, eu tenho uma ligação muito forte com as ciências biológicas, com o funcionamento do corpo. Isso é o que me interessa, assim, isso é o que eu gosto de estudar. Então, entender o funcionamento do cérebro, entender que as pessoas estão reagindo daquela forma, não só por influências culturais, que, claro, são muito importantes, mas porque existe um ser biológico ali que reage com determinados neurotransmissores e que reage com reações químicas, dependendo dos hormônios, dependendo de uma série do que ela comeu até. Sabe? Para mim é incrível e é isso que eu amo estudar. Então, eu até costumo dizer assim, ó, depois que eu comecei a entender como o cérebro funciona, eu consegui entender como as pessoas funcionam. Porque entender o marido, como é que ele funciona, entender, né, o marido Uma coisa enquanto... boa, né, amiga? Entender o marido, Ótimo! como funciona. Claro! Enquanto macho, né? Enquanto macho dessa espécie, como funciona um macho dessa espécie, né? Quais são os hormônios que estão ali? Qual é o comportamento do macho, o comportamento de fêmea? Tudo isso me permitiu viver melhor. Tudo isso me permitiu educar o meu filho melhor, tratar melhor com as pessoas. E aí, o que a gente entende, né, a partir desse conhecimento da neurociência? Que não existem decisões que a gente toma e que sejam racionais. Sabe que as pessoas falam, a gente tem que ser mais racional. Não existe isso. A emoção e a memória, ela tem um papel fundamental nas nossas decisões. Vou te dar um exemplo, tá? Que eu sei que quando eu falo isso, a pessoa... Vou te dar um exemplo.
Tem pessoas que imaginam que quando a gente guarda dinheiro, a gente está sendo racional. E que quando a gente compra uma coisa, e, né, compra uma blusa, compra uma roupa, compra um carro, a gente está sendo emocional. Só que, na verdade, nos dois casos a gente está sendo emocional. Quando eu comprei o carro, eu estou sendo regido por uma emoção de me dar status, ou me dar segurança, ou me dar alguma coisa que vai me fazer eu me sentir alguma coisa com aquele carro novo. E quando eu guardo esse dinheiro, ao invés de comprar um carro novo, uma roupa, eu estou sendo emocional também, porque esse guardar depende do que eu sinto com relação à escassez. Como eu me sinto com relação a não ter dinheiro guardado? Como eu sinto em relação a ter o carro ou como eu me sinto em relação a ter o dinheiro? E essa decisão é puramente emocional. E ela se processa no cérebro numa região muito próxima da memória. Então, tem tudo a ver com, por exemplo, o que a minha família, até memória familiar, né? O que a minha família passou com relação a não ter dinheiro, ou o que a minha família passou em não ter um carro que eu achava que era carro de rico, e agora eu acho que eu sou rico, então eu tenho que ter. Então, tudo são sensações que a gente vai formando ao longo da vida, e essas sensações são as que projetam a influência sobre a nossa decisão. E aí a parte que pensa, ela vai lá, passa o cartão, né? Compra o que quer comprar e justifica. Não, eu comprei esse carro porque a minha família precisa de um carro grande, porque nós viajamos todos os finais de semana e é muito perigoso as estradas. Então a gente junta, a gente pega todos aqueles argumentos e justifica a nossa compra, justifica as nossas ações. Mas na verdade a gente não sabe o que nos levou a essa ação. A gente conhece muito pouco. Porque memória e emoção, elas estão numa região do cérebro que ela é inconsciente. A gente não domina o que se passa ali. A gente domina o que se passa na área do cérebro, que é a área do peso e medida, que é a área da correlação de eventos, né? Que é a nossa área lógica. Então, isso me encanta, porque eu comecei a ver que era possível a gente levar as pessoas de fato a serem influenciadas a tomar uma decisão que é melhor para elas, né? Que é, por exemplo, uma decisão de saúde, uma decisão de comer melhor, uma decisão de se tratar melhor. Só que, na maioria das vezes, a gente não consegue isso só falando para a pessoa. A gente precisa de uma transformação emocional. É a emoção dela que precisa se transformar para que ela tenha uma mudança de comportamento. E entender isso nossa, assim, é libertador. Porque a gente se entende também, né? E aí tu começa a pensar em toda a construção emocional da tua vida e ver quantas escolhas tu faz por causa dessas construções emocionais que tu nem lembra às vezes que elas existem. Né? Não, tu tá falando e eu já tô pirando aqui, pensando que por que eu escolhi isso, por que eu fiz aquilo, blá, blá, blá. Se tu for racionalizar, né, pensar o porquê, nossa, é uma doideira. E como é que tu aplica isso no teu trabalho, com os teus clientes na Like? Tu consegue aplicar? Claro, ainda mais que a gente trabalha só com conteúdo de saúde, né? Então essa também foi uma coisa que a vida me trouxe através de, nem sei bem o que, né? Algumas escolhas emocionais, mas a vida me trouxe isso. Então hoje eu gosto, assim, eu tenho muito prazer no que eu faço, porque a gente constrói um caminho emocional para a pessoa chegar até o produto, mas é um produto muito importante para a vida dela. É um produto que vai construir longevidade, que vai construir uma vida mais saudável. Então, a gente leva para esses clientes conhecimento sobre alimentação, sobre o sono, sobre suplementação, sobre o gerenciamento do estresse, sobre o gerenciamento de uma gravidez emocionalmente equilibrada. Então, esses produtos que a gente trabalha aqui na Like é aquilo que eu realmente gostaria de dizer para o mundo, só que eu não tenho conhecimento. Então, as pessoas, os médicos ou os profissionais da saúde que a gente atende, eu consigo colocar isso, né? Eu sinto como se o produto fosse meu. E como é que a gente faz uma pessoa mudar de comportamento, né? Como é que a gente faz a pessoa sentir diferente? A gente explica. Por exemplo, tem um produto que eu gosto muito nosso, que é o do Sorrentinho, doutor Sorrentinho, tu deve conhecer ele de Porto Alegre, que é Segredos para uma Vida Longa. Esse curso, eu acho que ele é transformador, porque ele mostra para a pessoa os pilares da
muito claramente e diz o que a pessoa tem que fazer com ajustes simples, a pessoa pode transformar a vida. Então, como é que a gente leva esse conhecimento? A gente, claro, usa a imagem dele, usa tudo que ele faz nas redes sociais, mas quando a pessoa chega lá no material, a gente conta a história, uma história de ele se imaginando no último dia de vida dele. Então, assim, eu fico ele contando essa história, né? É um texto, na verdade. Então, assim, eu fico imaginando como vai ser o meu último dia de vida. E aí a pessoa, ela entra nessa história e ela começa a se colocar no lugar. Eu também começo a imaginar o meu último dia de vida. Será que eu vou estar numa cama de hospital? Será que eu vou estar brincando com as pessoas? Será que eu vou dormir, não vou acordar? Todo mundo pensa nisso, né? E aí a gente constrói a narrativa, então, a partir desse sentimento. Isso é um sentimento de como vou estar. Todo mundo ainda pode ter na memória uma pessoa que sofreu para morrer ou que teve uma doença ali nos últimos dias. E aí a gente chama, né, a partir desse sentimento, mostrar para a pessoa que esse último dia de vida ele é construído hoje, né? As escolhas que você faz hoje. Então, isso que a pessoa sentiu, se colocando lá, imaginando o dia do último dia de vida dela, é uma construção emocional. E essa construção emocional é o que vai fazer ela talvez deixar de fumar. Ou vai fazer ela, né, tomar uma decisão mais saudável em relação à vida dela. Então, é dessa forma que a gente consegue influenciar e conduzir. Agora, se tu enumerar vantagens e desvantagens, a pessoa conscientemente ela já sabe, Paty, que cigarro não faz bem. Né? Ela já sabe que aquilo não faz bem, mas no entanto ela não consegue parar de fumar. Por quê? Porque ela precisa de uma força emocional. Então ela precisa de uma vivência emocional. E às vezes a gente consegue isso a partir de um vídeo, a partir de uma aula que o profissional dá, a partir de uma carta que a gente escreve para a pessoa, até a partir de um e-mail, sabe? Então, é aí que a gente usa o neuromarketing para mostrar, para levar a pessoa a tomar uma decisão que é melhor para ela, através de entender que isso só acontece pela emoção. E na construção dos teus conteúdos, tá? Da Regiane Toigo, dona da Like, que vende conteúdo e vende cursos que ensinam a criar conteúdo. Tu tem uma forma de se comunicar que é muito particular, né, cara pálida? Tu criou jargões, tu criou uma maneira, tu é divertida, tu é leve, tu chama as pessoas na chincha, tu diz aí tu que tá pensando não sei o quê, entendeu? Que é ótimo, porque tu é muito papo reto, tá? Isso tu foi desenvolvendo com o passar do tempo? Foi uma estratégia? Foi o acaso? Como é que se criou essa Regiane? Foi uma estratégia, não vou negar. E é muito legal, assim, eu não tenho vergonha de dizer, eu me construí, assim, ó, eu acho que, não sei se tu lembra de mim lá bem guriazinha, mas eu não tinha o mínimo talento. Quando eu comecei a gravar vídeo, eu falei, cara, isso não vai a lugar nenhum, não vou servir para isso, entende? E aí, por uma necessidade, eu me construí. Então, eu construí a história do cérebro, claro, uma coisa que eu gosto, mas eu construí a história do óculos, né? O óculos era no começo, ele funcionava para mim como um esconderijo, não é bem esconderijo, mas uma fantasia, porque como gravar vídeo era difícil, então como se eu botasse o óculos, criei ali um personagem, né? Então foram âncoras que eu fui encontrando, mas eu fui estrategiando uma forma de falar, eu fui até suavizando, que no começo eu criei um personagem um pouco mais bravo do que eu sou hoje, eu tinha referências assim rústicas, vamos dizer assim, e aí eu fui também buscando outras referências, atenuando. Mas eu construí. Só que o que é legal é o seguinte, esse personagem que eu construí para falar com as pessoas, ele me construiu também. Hoje eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor porque eu fui buscar construir uma Regiane para falar com o mundo, né? Para levar um pouco de mim. Tem gente que já nasce com isso, tem gente que já... Eu fiz até aula de teatro, Paty.
tá? Porque eu realmente, eu fui na fonoaudióloga, eu achava a minha voz era mais estridente, eu achava que eu não ia conseguir modificar. Gente, assim, se eu olhar, até tô fazendo 100 mil inscritos, vou fazer uma aula segunda-feira que vem no YouTube para contar tudo isso. E para contar como foi, porque muita gente tem medo, né, de gravar vídeo, de se construir e tal. Não foi Muito. nada, não foi nada espontâneo, né? Hoje, claro, eu acabei colocando a minha espontaneidade, mas foi um personagem, eu construí uma estratégia de uma pessoa que ia ensinar marketing digital, que ia se comunicar através dos vídeos. Eu acho que se tem alguma coisa que foi assim, brotou de mim, são os textos, porque como eu gosto muito de ler, eu gosto muito de escrever também. Não tenho nenhum livro, mas um dia eu vou ter. Então, assim, isso é espontâneo, assim, os textos eu sempre foi uma coisa que fez parte de mim, assim, sempre ganhei concurso de redação, essas coisas, mas Sim. falar Mas e não. como é importante, né, para todo mundo que está nos vendo aqui e que quer fazer conteúdo de vídeo, e que quer falar, e que quer se expressar, quer se comunicar além das fotos e textos, porque tem pessoas que preferem fazer o uso da rede social com texto. Eu Uhum. sou mais da fala, porque eu sou da fala, né? Como é importante a gente fazer, criar ferramentas e realmente se especializar um pouco. Eu lembro, Rejane, quando criaram os stories no Instagram, que me caiu os botões do bolso, tá? Para Para quem mim não é do Rio também Grande foi do Sul, tipo difícil. assim, eu caí dura no chão, porque eu comecei a ver as pessoas que eu só via em fotos falando. E eu Uhum. dizia, meu Deus, o que é isso? Não é possível que essa pessoa fale tão mal, ou que tenha essa voz, ou que não tenha ou que não tenha coerência, que não consegue fazer duas frases, não consegue criar um pensamento, entendeu? Com início, meio e fim. Então, eu acho que sim, eu acho que um influenciador, já que voltando para o nosso tema principal, ou para quem quer levar um conteúdo, eu acho que essa tua experiência é fantástica. Inclusive, eu te peço, hora dessas, posta um vídeo antigo e um de hoje, Sim, para a gente eu ver a tua já. evolução. Nossa, eu já postei. Outro dia eu postei meu primeiro vídeo Aí no tu Instagram. vê, Porque eu já aboli isso, entendeu? Eu já nem tô mais. Eu acho, eu já olho pra minha trajetória, eu não tenho vergonha dela, sabe? ninguém deve ter vergonha de nada, porque a gente está aqui num eterno aprendizado, né? Exatamente, a gente tem que ter orgulho, né? Então, assim, são 3 anos de canal no YouTube, mas assim, são 4 que eu gravo vídeo, porque o primeiro ano não publiquei nada, mas tem milhões de vídeos gravados, né? De coisas que eu queria fazer, de coisas, de tentativas, né? De me soltar, de me aceitar, porque na verdade o vídeo ele tem um exercício de autoaceitação, mais profunda Exatamente. autoaceitação. Que a gente não se vê falando, né, Paty? Agora tu me vendo falando, mas isso é uma coisa nova. Porque a gente não se vê falando, ao menos tu que foi da TV, tu se via, mas um ser humano que não era televisionado, ele não se via em vídeo. Vídeo não era uma coisa que tinha assim no celular. Então, assim, para mim foi muito difícil. Foi uma coisa difícil e eu vejo que é difícil para as pessoas. Mas é possível. Isso é que é legal, é possível melhorar a comunicação, é possível, assim, os meus primeiros vídeos, eu não conseguia falar, eu escrevia tudo que eu ia falar, aí o editor quase morria, porque eu pegava uma frase e dizia aquela frase, eu tentava dizer espontânea, aí qual é a outra frase? Aí eu tentava dizer espontânea, não, e o vídeo era todo picado, Sim, sim. então, assim, é muito, muito, muito legal isso. Eu acho incrível. E quem começa mais tarde, como a gente, eu tenho, né? Eu comecei depois dos 40. Quando eu vejo uma pessoa me dizendo assim, ó, Regiane, eu já tenho 32. Se você acha que eu consigo gravar vídeo de gente, não. Corta os pulsos que você com 32 não consegue mais fazer nada, né? E aí eu não vou dizer para a Não, pessoa, a olha, gente pode tudo. gente, em qualquer fase da A vida gente pode a tudo em gente qualquer idade. qualquer Uma uma, é coisa que é só muito. você. É, a gente tem que entender que a idade não é um limitador para nada. Não, Absolutamente nada. A idade é um número, é um calendário. Mas o que faz a gente ser o que a gente é o nosso estilo de vida, o que nos move, né? Os nossos desejos, os nossos interesses. E ponto. as Esquece nossas isso. A idade emoções, né?
Exatamente. Eu fico desesperada quando eu vejo uma mulher dizendo assim, 40 anos, 45, eu não posso usar mais, não posso mais usar mini saia ou ter cabelo comprido. Pode usar mini saia, é óbvio. Pode usar shortinho, mini saia, barriga de fora, cabelo comprido, cabelo curto, cabelo raspado. Gente, não existe mais isso. Não, O mundo não mudou. existe o que a gente não possa fazer. E o mais legal é o seguinte, Paty, não existe transformação que a gente não possa fazer no corpo, né? Isso é uma coisa também importante da gente falar. Ah, mas eu tô gordinha. Sim, mas a transformação é tu que faz. Então, qual é que é? Se tu não tá te sentindo bem, existe uma forma para te vir a te sentir bem, né? É muito possível. Com o que a gente sabe hoje, é muito possível qualquer coisa. Então, eu sou muito feliz de ter Qualquer... nascido nessa época. Não. E depois, assim, tem uma coisa também, outra coisa que eu quero te perguntar, a tua opinião, tá? A gente fala muito, as pessoas têm que se aceitar do jeito que são, tem que se aceitar gordinha, magrinha, alta, baixinha, blá, blá, blá. Agora, parece que assim que virou a hegemonia da autoaceitação. Tu é obrigada a te aceitar. E não é uma coisa simples, porque a gente vem de uma cultura e de um país onde a tradição é que o melhor é ser jovem, né? Tu tem que ser jovem, bonita e magra, né? Isso a gente carrega isso nas costas a vida inteira. Então não é assim, autoaceitação, pá, agora eu me amo. Não é assim. A gente demora para se autoaceitar. E eu acho que o vídeo também diz respeito a isso, como tu mesma falou. A gente tem Total, um tempo, total. E assim, ó, o vídeo mas a contribui gente pode se tanto. transformar no... O vídeo e assim, o fato da pessoa falar em vídeo contribui tanto para essa autoaceitação. Se a pessoa gira essa chave, muda tudo. Sabe por quê? Porque quando tu estiver falando e quando tu te constrói uma narrativa para ti e tu te esforça para construir aquela narrativa, tu te transforma realmente numa outra pessoa. E essa pessoa que tu te transformou, ela é muito melhor. Então, assim, é como se você prestasse mais atenção na tua narrativa do que em outros defeitos ou em outras coisas que supostamente são defeitos, outras características que você não aceita, né? Que tu por alguma razão não aceita. Então, o vídeo tem esse papel, e não tô falando porque teve na minha vida, mas teve na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas que a gente conversa aqui, a partir dessa comunicação em vídeo, passaram a se comunicar consigo mesmas, né? E aí transformaram toda... até essa questão da autoaceitação. Eu acho, Paty, eu até digo uma coisa assim, ó. Eu acho que a gente também não pode ser assim só, preciso me aceitar e aceitar as coisas que eu não gosto em mim. Eu não acho que isso eu acho que é um pouco você ficar sentado ali em cima dos seus defeitos, o síndrome de Gabriela. Então, existe um limite, né? O que eu não aceito em mim, existem coisas que não são mutáveis. A cor da minha pele, a cor do meu olho, mas ainda assim, se eu não gosto mesmo, eu posso botar uma lente. Sei lá. Mas eu acho que a gente se aceita a partir do momento que a gente começa a mudar aquilo que a gente não gosta. Então, eu acho que a transformação daquilo que a gente é, ou a gente querer ser melhor, é uma ferramenta de autoaceitação. Porque aí tu começa a desenvolver aquilo que tu é bom, e aí tu vê que aquilo que talvez na natureza não tenha te privilegiado tanto, não seja tão importante, né? Então, eu acho que a gente tem a Exatamente. autoaceitação. A autoaceitação passa por isso também, né? A gente querer... Tem umas coisas Total. que a gente Mas sim, tá, que a gente tá mesmo. não, mas eu acho que toda ditadura é chata, né? A ditadura da autoaceitação, a ditadura do não sei o quê. Por exemplo, assim, se fala, agora tem uma coisa polêmica que eu vou falar aqui agora, tá? Que Adoro. espero que vocês me entendam bem, tá? Mas o Instagram aceita tudo, tá? Então, no Instagram, as gordas são lindas, as enormes de gordas são lindas, mesmo que a saúde delas não esteja boa, né? As velhas, que legal, as velhas, não sei o quê. Todo mundo é bem aceito. Aqui no Instagram é bonito fazer esse discurso, né? Que é a questão da autoaceitação que eu tô falando, tá? Eu quero ver a hipocrisia fora do Instagram.
Porque daí daqui a pouco tu encontra as pessoas na rua e elas continuam olhando para outra mulher, principalmente porque mulher é terrível com outra mulher, né? Aí ela olha para Julgadora. mulher, julga o tempo inteiro, diz, bah, mas ela engordou, né? Nossa, que horror. Mas no conteúdo dela no Instagram, ela tá dizendo ali, se aceite com as suas gordurinhas a mais, seja feliz, abaixo a ditadura da beleza, mas abaixo a ditadura da tua cabeça, né? Muda a tua cabeça antes de escrever abaixo a ditadura disso, abaixo a ditadura daquilo. É que tem os Eu acho que assuntos que falta estão uma moda, né, coerência, Paty? né? Tem os Entre... assuntos que estão moda, e aí tem a Maria vai com as outras, né? Que fala, é tipo assim, é o antirracismo de rede social. Isso também me incomoda um pouco, né? Que a pessoa é pregadora, mas Nossa! na verdade, na vida dela, ela não faz nada para contribuir, ela até, entendeu? Tem algumas atitudes. Então, isso eu acho complicado também. Ah, é bonito eu ser politicamente correto, né? Nesse caso. E falar que isso é legal. E na minha vida, isso não faz parte da. Mas eu acho que isso está saltando aos olhos, sabe, Paty? Eu acho que cada vez mais, assim, as Tá? pessoas. Olha, eu acho que estão atentas. Eu acho que o maior exemplo disso foi a Gabriela Pugliese, né? Que pregava uma vida saudável, não sei o quê, um cuidar da saúde, não sei o quê. E numa noite de porre, foda-se a vida, disse ela. Ali, e todo mundo viu. Então, caiu a casa. Ela era também aquela pessoa, né? Só que aqui ela só mostrava o que as pessoas queriam ver. Ela contava uma história ali. Então, eu acho que o influenciador, eu acho que ele tem que ser um influenciador de vida real. Então, eu Da vida concordo. dele fora daqui. Porque influenciar as pessoas digitalmente é fácil. A gente manipula as pessoas. A gente conta a história que as pessoas querem ouvir. Mas eu quero ver na tua vida o que tu faz, como tu age. Exatamente isso. E assim, ó, e uma outra coisa que também me incomoda um pouco são as pessoas supondo sobre a vida dos outros, né? Ah, isso é tão feio também. Nossa, olha, bom, aí dava outra live, né, sobre educação nas redes sociais. E nesse momento, Paty, me parece que a coisa tá muito grave. Eu não Tá sei muito se tu usa ainda o Facebook, tá? Mas assim, como eu um faço pouco. anúncio, eu tenho anúncio no Facebook dos projetos que a gente tem aqui, dos clientes. As pessoas estão realmente muito agressivas. Elas perderam a mão Muito. de criticar. As pessoas estão xingando o outro porque, ai, que o teu nariz é torto, sabe? Tipo, tu faz um vídeo, bota no Facebook, ai, o que essa mulher aí é torto, sabe? O que essa pessoa tem cabelo horroroso? É assim, tipo, é uma coisa assim violenta. Se todo mundo vê isso, mas eu vejo, justamente porque o anúncio ele tem um alcance enorme, sabe? Ele atinge muitas pessoas. Então aí pega, e aí tu consegue ver, e vou te dizer, não dá para falar assim, é pessoas que não têm cultura, que não tem. Gente, a gente produz aqui conteúdo para médico. Os médicos são agressivos com outros médicos, assim, de uma forma assim. Eu não sei, né? Mas eu acho que rompeu-se, deu uma falhada na minha bateria. Rompeu-se assim uma linha na rede social que é uma linha tênue entre eu vou te fazer uma crítica ou eu vou te fazer uma agressão. E isso eu acho que é uma coisa que a gente deveria repensar. A gente até tem os textos ali, eu tenho que achar uma imagem para publicar, que eu vou falar sobre isso, a diferença entre discordar e agredir, né? Exatamente. A diferença entre discordar e agredir. Tu argumentar o teu ponto de vista com educação e com Contribuir, empatia pelo ponto de vista do outro. exatamente, Contribuir, contribuir. chegar, ouvir. Então, A gente isso está num momento muito delicado. É uma coisa assim, tá todo mundo se o matando mundo a pau, inteiro. né? Ou tu é isso ou tu é aquilo. E não tem um meio termo. Tu acha que é no mundo inteiro, tu acha que é no Brasil as coisas estão mais. Eu acho que tem Brasil, Estados Unidos, e eu acho que todos os países onde a direita radical assumiu o poder, a radical, não estou falando de direita ou esquerda, tá? Mas tudo que é radical, assim como a esquerda radical é terrível, a direita radical é terrível, sabe? Eu acho que
quando tem movimentos muito fortes e agressivos no poder, dá um conflito. As pessoas piram, entendeu? E aí as ideologias chocam muito forte e o bom senso morre. E aí a gente fica bem. Afeta a emoção das pessoas, né? E as pessoas ficam emocionalmente abaladas e aí acabam tendo reações. Eu sinto esse momento, né? Ontem, essa noite, não conseguia dormir por causa do negócio da menina, aquele da menina de 10 anos grávida. Eu fiquei sabendo... Nem tem como comentar, mas eu fiquei sabendo antes de dormir e eu não conseguia dormir. Eu fiquei, sabe, quando tu deita ali, gente, não é possível, é uma violência, assim, e acontece na rede social. A rede social é a que, né, que proporcionou esse tipo de reacional das pessoas. É uma loucura. A gente tem mais 4 minutos. Eu quero te fazer uma pergunta pessoal agora, tá? Tu tá com 47 anos, tu parece que tem 30, tu tem uma gatinha. Inclusive, eu vou te contar só uma coisa rápida. A primeira vez que eu falo a minha idade, assim, publicamente, porque como as pessoas começaram a perguntar, e um dia o meu assessor de SEO coisa mais para ninguém agora, que é para continuar procurando. Então, essa foi a primeira vez que eu falei a minha idade. É mesmo? Mas por quê? Tu tem algum constrangimento com a tua idade? Não. Nenhum. Hoje eu não tenho mais, mas há um tempo atrás, assim, tipo, quando eu tinha 42 e eu tava começando no marketing digital, eu tinha 40, parecia que só tinha criança, entendeu? Então eu falava assim, eu vou omitir um pouco a minha idade, que é pra pessoa não achar que eu não sou capaz de estar aqui onde eu estou. E aí começou a história de um monte de gente querendo saber. Eu até digo, perdi pra Glória Maria. Eu até digo assim, eu só conto a minha idade pra Glória Maria. Se um dia ela me contar da verdadeira idade, eu conto a minha. Aí cheguei num evento para palestrar, ela era palestrante também. Aí as gurias falaram, tu vai ter que falar com ela agora. Que maravilha, adorei. Tá, mas me conta. Eu comecei a falar sobre idade no meu Instagram há 1 ano atrás para me preparar para os meus 50 anos, porque eu estava com muito medo de fazer 50 anos. E tudo que eu falo no meu Instagram para as outras mulheres, eu estou falando para mim, em primeira mão. É quase que uma terapia coletiva aqui, tá? Total. Eu estou preparadíssima para os 50 agora. Eu estou achando que eu vou passar assim, dando risada. Tu tem medo dos 50? Nenhum, Paty, nenhum. Pra mim, não tem. Quando eu me dei conta de fazer 50, eu tava com 45, e também sem me dar conta, assim, sem realizar a minha idade. Aí eu falei assim, que legal, meus pais vão fazer... Aí meus pais fizeram 46 anos de casado, né? Aí eu falei, que legal, a gente vai poder fazer uma festa nos 50 anos do pai e da mãe, vai ser tão legal. Eu pensei, gente, eles vão fazer 50 de casado e 50 que eu nasci. Foi a primeira vez que eu realizei, assim, 50 anos. Mas, Paty, eu não tenho medo, assim, não tive medo dos 40. Pra mim, eu não sei, eu acho que eu não conto muito bem, eu não contabilizo, assim, isso pra mim não faz diferença, não tenho, assim, nenhum medo, assim. Não... Somos mulheres sem idade. Isso é lindo, né? Me sinto assim, sem idade. Claro que tem umas coisas que mudam, né? Muito bem. Não vamos negar que não tem umas coisas. Bom, mas aí a gente dá um jeitinho, a gente faz mais academia, né? Passa lá uns ácidos, faz umas coisas assim para ficar mais bonitinha e tá tudo certo. Guria, a gente só tem mais 1 minuto. Olha só, a live vai ficar salva, vai virar IGTV, porque eu acho que o conteúdo ficou muito legal. Rejane, a gente precisa se ver pessoalmente. Precisa. Porto Alegre, Precisa, eu vou fazer, né? A dia aí, depois eu vou ficar uns 10 dias só visitando as pessoas. Tu tá na minha lista, prepare-se. Tá bom, querida. Muito obrigada a todo mundo que esteve com a gente, foi muito legal. Um beijo, Rê, e até a próxima. Um beijo, minha diva. Beijo. Beijo, Tchau. querida. Tchau.